Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos à nossa 8ª aula do estudo do livro do Apocalipse. Espero que você esteja gostando. Curta, compartilhe, comente. É importante para nós o seu comentário. Então, nós estamos aí estudando o capítulo 9. Estamos falando do 5º anjo que toca a trombeta. Cada toque é um acontecimento, é uma catástrofe que acontece aqui na Terra. E estamos então no capítulo 9 e hoje a partir do versículo 6. Então acompanhe com a sua Bíblia e também tenha um papel, um caderno, vá anotando aí tudo que esse simbolismo quer dizer. Amém? Vamos lá. Apocalipse 9, verso 6. Se naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, não trará a morte dessas pessoas. Isso é um juízo, né? E outros juízos virão no decorrer deste livro. Os homens, ao invés de se converterem, eles vão querer a morte. Em vez de se voltar para Deus, eles querem a morte. Eles querem a distância de Deus. E distância de Deus é dor. Mas Deus não permitirá a morte, porque eles querem. Verso 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Então, a figura de cavalos está ali em Joel 2:4. É força, conquista. Esses demônios vão atingir o objetivo de tormento da humanidade. Algo na cabeça, uma coroa, indica sucesso passageiro, porque serão lá na frente presos pelo Senhor. Tudo que acontece por parte dos demônios aqui é passageiro, tem só um tempo determinado para que eles tenham a vitória, para que eles consigam o seu objetivo. Então, a simbologia é que o rosto era de homem, inteligência, capacidade superior, para trazer o desespero ao homem. Então, a sociedade caída, essas questões, elas vão se intensificar, como diz, vai ficar pior. Verso 8, tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Então, cabelos compridos, atraente, sedutor, não serão monstros visivelmente aos homens. E eles vão aceitar, vão gostar, mas depois trarão muito tormento na sua travestida. Então, dente de leão, Joel 1:6, feroz, cruel, esmaga tudo que come, ele rasga, né? São seres sedentos de praticar o mal, mas se mostram sedutores para a aceitação dos homens. Verso 9, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Então, uma couraça é uma armadura que protege o tórax. Então, são os órgãos mais sensíveis. Então, eles são muito fortes para fazer esse trabalho para os ímpios. Então, Joel 2, 4 e 5 é a mesma figura de um barulho e espalhar o seu terror, né? De uma forma grandiosa. Verso 10, tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão, e na cauda tinha poder de causar danos aos homens por 5 meses. Então, traz a figura da dor pelos demônios, né? Com a permissão de Deus, não se esqueça disso, que tudo aqui que está acontecendo é com a permissão de Deus. O foco é o ímpio. Então, o que Deus quer? Que eles se voltem para Ele pela dor. Então, as coisas estão acontecendo porque eles não se convertem.
Os santos, os servos de Deus, são todos protegidos e guardados por Deus. Deus fala isso o tempo todo no Apocalipse. Então, por isso que nós falamos que é um livro de esperança, né? É de dor, de tristeza, né? De muita confusão, né? Muito conturbado, muito tormento para os ímpios, para aqueles que não creem em Deus. Então, agora eles trazem a figura da dor pelos demônios com a permissão de Deus. Então, entrega os homens aos seus próprios corações. Durante um tempo curto, ele fala 5 meses, é o símbolo de pouco tempo, né? E é um tempo contínuo que gerará a dor do juízo na vida dos homens. Verso 11. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, eles tinham um comandante, né? Lá no verso 1 é falado disso. Abaddon em hebraico significa destruição e em grego significa destruidor. Então, eles vão comandar uma destruição de si mesmos. Apesar da influência do maligno, os homens decidem seguir o maligno. Então, continuamos naquela mesma história. Está passando pela dificuldade, está passando pela dor, está passando pelo tormento, estão sendo destruídos, mas querem a morte, pedem a morte, mas o que acontece? Eles não se voltam para Deus. Verso 12. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Aqui, o primeiro ai é ligado à primeira trombeta. Então, acabou a primeira fase, faltam 2 juízos ainda. Serão intensos, gerando uma sociedade perseguidora de Deus, porque eles vão se voltar, né, contra os servos de Deus, que vai culminar, né, vai terminar ali com a vinda do Senhor Jesus. Então, até aqui nós tivemos os 7 selos, os 7 anjos com suas trombetas e as 7 trombetas tocadas. Então, as 7 trombetas são tocadas. Verso 13, o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, trombeta é o que dá início ao contexto das revelações, né? De cada uma, dá o start lá para começarem, né? Todo esse tumulto aí. O altar, no capítulo 8, verso 3, né? Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, é o altar de incenso e a voz que vem do altar, é a continuidade por conta das orações dos santos e mostra ainda que tem mais para ser demandado sobre as pessoas. Então, na 5ª trombeta, os homens eram torturados. Na 6ª, vai provocar mortes. Então, aumento gradual do juízo de Deus. Então, para sinalizar aos homens, para mudar a sua postura, para que eles se arrependam. Mas não há nada que mude, né? A mente deles está vendo a dificuldade, porque nós cristãos, quando nós erramos, estamos passando até por consequência de algum erro, de algum pecado nosso, logo o Espírito Santo nos fala, nós temos aí um lampejo, né, de consciência, e a gente faz como filho pródigo ali, volta para Deus, né? Volta para casa. Mas não houve meios, eles não faziam isso. Verso 14, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quando nós vemos que estava ruim, nós percebemos que pode ficar pior ainda. Então a voz vai dizer algo ao anjo
e provavelmente essa voz seja a voz de Deus. Então temos aqui novos 4 anjos sem autorização, presos, né? São malignos. E o rio Eufrates a visão agora vai para a terra. E esse rio indica inimigos do povo de Deus, né? Os inimigos eram daquela região do rio Eufrates. Então ele vem com juízo pesado contra as pessoas. Verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que se matassem a terça parte dos homens. Então indica que Deus tem pleno domínio sobre os juízos, né, que vem sobre os homens, para matar uma quantia. Agora vai marcar 1/3. Esse número é simbólico, não se esqueça disso. Não é a maioria, é isso que quer dizer, é só 1/3. Então, tem autoridade por Deus para tirar vidas. Então, o texto não explica como esses homens morrerão, mas diz que morrerão, 1/3 deles. Verso 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, João sai dos anjos, vai para o exército, para a cavalaria. Batalhas, guerras provocadas por esses demônios. Um número simbólico, 20.000 vezes 10.000 dá 200.000 pessoas. Então, uma grande ação demoníaca que vai cair sobre o mundo. Então, olha que coisa. Verso 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, são líderes dos exércitos, são grandes, né? Demônios. É um cenário do exército, guerra. Tem uma couraça, peça que protege o peito do guerreiro. Então, eles estavam preparados para a missão que iam enfrentar. São coloridos, vermelho, alaranjado, azul e amarelo. Foco além do poder destruidor de pessoas diferentes a serem atingidas. Então, o leão, demônios têm velocidade, poder destrutivo, a boca, palavras, ideias, influência no mundo. Então, demônios com controle de filosofias pregadas no mundo, imprensa manipulada, olha só, ideias e apoia o pecado. Então, o fogo é o juízo, a destruição, a fumaça é o efeito na visão, né? Tira a visão de Deus, e enxofre a poluição onde espalha o mal. Verso 18, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, nesse ponto, foi morto mais uma parte dos homens. A ação dos anjos e demônios, por ser uma guerra ideológica, de raça, de sexo, e causado grandes conflitos. Então, você percebe que nós estamos começando, né, no caminho de tudo isso. Verso 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Então, o controle da mídia por conta do maligno, ideologias, né? O falar incentivando para que os homens gerem morticínio grande. Na parte de trás da cauda é o poder diabólico da serpente, podendo agir por trás de tudo a ação de Satanás e seus demônios. Então, estão agindo porque Deus permitiu. Verso 20.
Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, 1/3 morreu, não se esqueça disso. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir e nem andar. Então agora, o grupo que não morreu, os 2/3 é que João está falando. Então continua sem se arrepender. Os sinais não geram arrependimento, a grande maioria. Ídolos usados para desviar as pessoas, nós temos isso hoje. E ainda estão sendo levantadas pessoas que estão sendo idolatradas. Não percebem a oportunidade do arrependimento. Continuam longe de Deus sem arrependimento. Verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Pecados comuns, e os homens permanecem nas suas vidas imorais, sem arrependimento. O arrependimento aqui é totalmente desprezado. Agora, os anjos e os 7 trovões. João e o livrinho. Olha que interessante. Então, entre o 6º e o 7º selo, tem 144.000, aqueles glorificados. Agora, 6ª e 7ª trombeta tem uma interrupção da narrativa das trombetas. E temos um interlúdio, é o tempo de oportunidades. Apocalipse 10, já vamos, capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Então, o anjo com poder diferenciado. Agora, João está na terra, e a visão é do anjo descendo do céu. Então, nuvens mostra a glória de Deus, a presença de Deus. Arco-íris é o sinal da aliança. É lindo, né? É lindo. É o sinal da aliança. Rosto com sol é a glória, a luz grande brilha. Pernas com colunas, a ideia da força, do poder. Fogo, julgamento do Senhor. Então, alguns comentaristas dizem que esse anjo seria Jesus. Outros que é o anjo cujo mesmo, é um anjo mesmo, né? Não é Jesus. E essa é a melhor opção, não é Jesus, é um anjo. Verso 2, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, o livrinho não é um livro selado com 7 selos. Livrinho é um livro pequeno aberto. O seu conteúdo era visível. Então, o anjo traz o livrinho e tem um domínio universal. O livrinho tem alcance mundial. E essa narrativa traz ânimo ao profeta para continuar a missão até o último momento. Olha o cuidado de Deus. Deus está falando assim para João, não desiste não, João, fica aí até o fim, eu ainda tenho muita coisa para falar para você aí anotar para falar para os meus servos. Então Deus está tendo maior cuidado conosco hoje, para que nós prestemos atenção e fiquemos atentos a tudo que está acontecendo, porque no tempo certo o Senhor vai vir nos buscar. Verso 3, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. O anjo agora fala bem alto. Aparecem 7 trovões com próprias vozes. Fala externa, relacionado com a ira de Deus. Então, algo vai acontecer.
Verso 4, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreve. Os trovões falaram alguma coisa, audível a João, compreensível a João. Ele ia escrever e uma voz aparece, a voz de Deus, diz para João não escrever. Existem coisas dentro do juízo de Deus que ele não vai nos revelar. Além do que precisamos saber, devemos confiar que ele cuida de nós. Por isso, o tempo todo nós estamos falando aqui, confia no Senhor, porque em tempo difícil ele guarda você. Então, de todo esse mal aqui é direcionado ao ímpio, não é direcionado aos santos. Verso 5, então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levanta a mão direita para o céu. Então ele retoma que o anjo estava em pé, levanta a mão direita como que fazendo um juramento, com o livrinho na mão esquerda. Verso 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então ele jurou pelo Senhor, dizendo solenemente, confirmando a soberania do Senhor sobre todas as coisas, e diz que o fim está próximo. Verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quando o próximo anjo, o 7º anjo, estiver para tocar a trombeta, tem um tempo para o cumprimento desta trombeta. Então, maior que das outras, será quando designa o final de todas as coisas. Então, o mistério, algo que não foi revelado, vai ser revelado. Revelado e cumprido. As inúmeras menções dos eventos do fim, a esperança para o povo de Deus. Verso 8, a voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Voz de Deus falando. Vai pegar o livro da mão do anjo. Ambos estão na terra. Esse livrinho é a vontade de Deus para as coisas que vão acontecer. E João deveria se aproximar mais disso. E aqui Deus deixa claro para nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus em tempo de dificuldade. Muitos se afastam, mas nós temos que, na hora da dificuldade, nos aproximarmos de Deus, porque é dele que vai vir a nosso socorro, mas a nossa proteção também. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Então agora o anjo manda João pegar o livrinho e comer o livrinho. Lá em Ezequiel 2:9 e 3:3 é a passagem onde Ezequiel é incentivado a comer um livro. A ideia é assimilar, é conhecer o conteúdo, meditar nele, é simbólico, né? O amargo. A palavra, quando fala, né, por exemplo, juízo severo, não faz bem para nós, né? Rejeição, arrependimento, é amargo, né? Sentir tristeza, mas quando conhece a palavra, se arrepende, o evangelho é doce, é salvação, é vida eterna. E esse interlúdio vem para renovar a missão do apóstolo, para trazer ânimo a ele. Fiquem firmes. Verso 10,
Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, João traz essa palavra para si e sente o que foi dito, né? Está sendo cumprido aí na vida de João, né? Verso 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então você ainda tem muita coisa para profetizar, João. Alcance mundial da palavra de Deus, né? É renovado para poder continuar. Então agora nós vamos ver as ordens para João medir o santuário de Deus. Nós vamos falar sobre esse assunto na próxima aula, vamos entrar na próxima aula no capítulo 11, né? Vamos parar por aqui, muita coisa, né? Muito lindo, né? Como eu disse desde o princípio, é o livro da esperança, né? É o livro onde Deus fala para nós, olha, eu vou cumprir porque as nossas orações estão lá no trono, está no altar de Deus. Como nós vimos aqui, os santos falam para Deus, o Senhor não vai fazer nada com as nossas orações, quanta justiça nós pedimos, né? Quanta coisa nós passamos, estão todas colocadas aqui no teu altar. E Deus fala, calma, eu vou fazer juízo sobre tudo isso. Então é muito lindo saber que servimos um Deus que cuida de nós, que um Deus em que nós não precisamos ligar pela humilhação, pelas brigas, por aquilo que, pelas invejas, por tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra, né? É o ímpio fazendo confusão para os servos de Deus, mas nós temos um Deus que é a nossa justiça. Amém? E nós estamos vendo aqui item por item, porque nós corremos para Deus, mas o ímpio não corre para Deus. Ele corre para ele mesmo. Ele quer a morte para ele, para se livrar do sofrimento. Mas ele não consegue entender que se ele morrer, o seu sofrimento será eterno. Amém? Então vamos parar por aqui. Olha, um excelente final de dia aí, na presença de Jesus para você, a sua casa, né, no seu trabalho, não sei onde você está, mas que você continue com o Senhor Jesus e fica com Deus aí, um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus o permitir.